naquela noite, eu me lembro que o tempo estava fechado com nuvens pesadas. Lá no céu da minha cidade, Porto Calvo, Alagoas, a 96 quilômetros da capital Maceió. Lembro também que era um sábado, dia 3 de maio de 2014. Depois de um dia de trabalho, eu tinha ido jogar futebol com os amigos. E depois do futebol fui até a casa de minha sogra, Dona Célia, pegar minha esposa Bem-vinda e meu filho Micael para irmos para casa. Cheguei em nossa casa por volta das 8h15. Minha esposa foi preparar meu jantar e eu fui tomar um banho. Parecia tudo normal até aquele momento, uma noite como outra qualquer. Após o banho, fui até o meu quarto e liguei o meu notebook. Coloquei minha cadeira de balanço na frente da escrivaninha e sentei. Naquela noite de 3 de maio de 2014, acontecia o 32º Congresso dos Gideões Missionários e estava sendo transmitido ao vivo pela internet. Comecei a tomar o meu café em frente ao computador, assistindo ao Congresso dos Gideões. Nesse dia, um nordestino, assim como eu, ia pregar lá no pavilhão dos Gideões. Seu nome, Pastor Samuel Mariano, natural de uma cidade próxima à minha. Minha esposa sentou na cama ao meu lado e começamos a assistir ao congresso juntos. E nos emocionamos, sentindo a presença de Deus através dos louvores do pastor. Até aí, uma noite normal como todas as outras. Mas o que eu não percebi é que havia algo sobrenatural entrando para sempre em minha vida naquela noite. Queridos irmãos, eu costumo dormir cedo e estava cansado, mas naquela noite Deus fez com que eu perdesse o sono e esperasse o pastor começar a pregar. E isso começou por volta das 10 horas da noite. Quando a pregação começou através de uma canção, senti algo novo dentro de mim. E comecei a sentir a presença de Deus muito forte em meu quarto. Comecei a chorar em frente ao computador. E vi, para a glória de Deus, 52 almas se entregarem para Jesus em um dos congressos missionários mais importantes do mundo. E naquele momento eu tive um despertar de Deus sobre a importância de pregar a salvação e a vida eterna. Em certo ponto da mensagem do pastor, eu ouvi dizer que um dia ele fez um desafio a Deus e colocou 2 cadeiras no quarto e se trancou. Sentou-se em uma e invocou por horas que Deus viesse sentar ali com ele para conversar. Ele queria entender porque estava passando pela prova em sua vida. E por horas ficou sentado esperando Deus chegar. Quando ele resolveu desistir, já triste e abatido, ao se levantar da cadeira, ouviu a voz de Deus dentro do seu quarto, o chamando pelo nome, dizendo: Samuel Mariano, eu vim conversar contigo. E depois daquela conversa, tudo foi diferente na vida dele. Naquele momento em que ele contava seu testemunho, ele olhou para a câmera e disse: quer ouvir a voz de Deus? Quer que Deus venha até você? Então desafie a Deus, porque Ele fala. Mas peça com fé e de coração, e Ele te ouvirá e verás a glória dele. Naquele instante eu pedi a Deus que Ele falasse comigo, mas pedi com coração, com fé. E disse a Deus que queria ouvir a sua voz, pois já havia visto muitos contarem coisas incríveis, mas eu nunca tinha visto nada. E eu precisava conversar com Ele, precisava ouvir a sua voz, a voz do meu Senhor, precisava ter uma experiência com Ele. O culto nos Gideões acabou pela madrugada, por volta de 00h20 do dia 4 de maio de 2014.
e eu estava muito feliz. Eu e minha esposa conversamos um pouco sobre várias coisas que havia passado naquele culto tão abençoado, onde vi a glória de Deus se manifestar de forma tão sobrenatural e almas se entregarem ao Senhor em lágrimas. O culto tinha acabado, mas o meu coração pressentia que algo ainda estava para acontecer naquela madrugada de domingo. Então orei a Deus de joelhos em minha cama, pedi perdão pelos meus erros, agradeci por tudo e tornei a pedir com o coração aberto que Ele falasse comigo, e em seguida adormeci. Queridos irmãos, eu lembro que aquela noite estava fazendo muito frio, chovia muito, e eu havia adormecido por volta das 2 da manhã. Havia adormecido feliz, com o coração palpitando, e em meu pensamento adorava Jesus com toda a minha força, com toda a minha adoração, com toda a minha fé, e dizia para Ele que eu amava acima de tudo. Era madrugada. O relógio marcava 4 da manhã, pois vi em minha mente, no relógio da cozinha, que as horas eram essas. Como? Eu não sei explicar. De repente alguém chegou no meu quarto e me despertou, mas eu não sentia o meu corpo. Meu corpo não tinha sido despertado. Eu me sentia leve e percebi que fui despertado não no corpo, mas sim no espírito. Uma força sobrenatural tomou-me e me levou até o monte próximo à minha casa. E ao abrir os olhos eu percebi que estava no monte e que já era dia, mas eu não compreendia o que estava fazendo ali ou como eu tinha chegado. Ainda havia neblina no topo do morro. A cidade ainda dormia. Quase não se ouvia barulhos, apenas o vento soprando e os pássaros cantando. De repente ouvi uma doce e suave música, com sons de harpas e flauta, que me arrepiou o corpo inteiro. Olhei acima da cidade para o céu e vi descer um ser de luz em forma de um anjo, mas ele não tinha asas. Ele descia do céu como se estivesse flutuando, pairando sobre o ar. Naquele momento não esbocei reação alguma. Fiquei apenas curioso em saber quem era aquele ser tão brilhante que vinha ao meu encontro. Ainda o olhava quando ele se aproximou e ficou próximo, na minha frente, flutuando, sem tocar o chão. Ele vestia uma túnica branca como a neve. Seu rosto resplandecia como o sol, mas o impressionante é que ele brilhava muito e os meus olhos conseguiam olhar para ele sem se machucar. Ele calçava sandálias da cor de ouro puro e o seu corpo inteiro brilhava. E então ele me olhou e sorriu. Naquele momento ele falou comigo e sua voz era a mais linda que já vi em toda a minha vida. Era doce como mel. E ele me disse: invocasse o Senhor com todo o teu coração, pedisse ao teu Senhor que queria ouvir a sua voz, e o Senhor te ouviu e me enviou para te mostrar coisas que acontecerão e que jamais imaginastes ver. E eu fiquei como uma estátua, não tinha nenhuma reação. O meu coração palpitava cada vez mais forte. Meu corpo tremia quando senti ele me tocar. E após me tocar, eu fui levado em milésimos de segundo ao outro lado do planeta, em lugares que jamais imaginei conhecer.
E a partir dali vi coisas incríveis que mudaram a minha vida para sempre. O anjo do Senhor tocou-me e pegou a minha mão, e rapidamente saímos voando juntos em direção ao centro do planeta Terra, para um país chamado Croácia. Ele me levou a uma rua onde estava vendo uma procissão. Vi que tinha muitas pessoas adorando a ídolos ali. Percebi naquele momento que as pessoas passavam na minha frente, mas não me viam. Então olhei e vi que em minha frente existia uma janela invisível, espiritual, e que eu não estava apenas acompanhado do anjo. Do meu lado estavam minha esposa bem-vinda, meu filho Micael, que hoje tem 4 aninhos de idade, mas naquele momento aparentava ter 7 anos de idade. Então percebi que estávamos em um tempo futuro. Na janela espiritual também havia uma criança que eu não conhecia. Ela tinha uns 2 aninhos de idade. Era branquinha, cabelos lisos, com as pontas encaracoladas, e todos estavam de mãos dadas a mim. Então o anjo chamou meu filho, estendeu as suas mãos, e em sua mão direita surgiu do nada folhetos de evangelização. E ele olhou sorridente para meu filho e disse: "Pega estes folhetos, vai até o meio da multidão e evangeliza, ó filho do homem." E meu filho tão pequeno saiu no meio da procissão e começou a pregar a palavra de Deus. Eu ainda estava dentro da janela espiritual quando vi que as pessoas começaram a se incomodar com a presença do pequeno Micael. E ele estava falando sobre o amor de Jesus e tentando entregar os folhetos a todos que ali estavam. Vi pessoas empurrando ele e tentando agredir uma criança tão pequena, tão indefesa. Então o Espírito de Deus não deixou que eu conseguisse esboçar nenhuma reação de pai. E do nada meu filho voltou para dentro da janela espiritual. E ele estava triste, com lágrimas nos olhos. Olhou para mim e para o anjo e balançou a cabeça no sinal de negativo, como se tentasse me dizer: "Pai, eu não consegui evangelizar." Eles não quiseram ouvir as palavras de salvação. Eles não quiseram entender o amor de Jesus em suas vidas. Então o anjo do Senhor sorriu para ele, pegou os folhetos de sua mão e acariciou a sua cabeça. Em seguida olhou para mim e disse: "Toma, filho do homem, vai até a multidão e evangeliza." E eu fui tomado por uma vontade de falar do amor de Jesus a todos. E sem medo algum eu fui até a multidão. Comecei a pregar em alta voz: "Jesus está voltando! Jesus está voltando! Ele é a esperança do mundo! Arrependam-se! Arrependam-se! E o aceitem como Salvador de suas vidas!" Mas ninguém queria me ouvir. Muitos ali me xingavam, outros riam de mim, outros me agrediam. Então um deles disse: "Matem esse cristão, ele merece morrer. Não queremos o seu Jesus, pois já temos os nossos deuses." Então naquele momento percebi que eles falavam em uma língua diferente. Falavam em croata, e eu nunca havia falado croata, e nem compreendia croata. Mas eu estava entendendo tudo o que eles diziam. Então do meu lado surgiu um homem vestido em um terno de linho fino de cor cinza. Este homem olhou para mim e disse: "Hoje o Senhor Deus te deu o dom de entendimento de todas as línguas." E ao terminar de falar, ele desapareceu no ar em minha frente. Eu ainda olhava em direção ao homem de terno que falava comigo, quando senti o terror em mim. Olhei e vi a multidão vindo em minha direção para me matar.
Então eu tive muito medo. E quando fechei os olhos, senti meu corpo voar tão rápido quanto a velocidade da luz. E ao abrir os olhos novamente, estava dentro da janela espiritual. E ali estavam o anjo que sorria para mim, a minha esposa, o meu filho e a garotinha de 2 anos. E ao olhar para fora da janela, vi que não estávamos mais na Croácia. Estávamos em outro lugar, em outro país, em uma praça repleta de pessoas, e ali havia uma festa. E era muita gente, era uma multidão sem fim. E as pessoas falavam em outra língua, e eu também entendi. Naquele momento, percebi que estávamos na França. Não sei de que forma havia chegado ali tão rápido, mas eu estava lá. Então o anjo do Senhor entregou novamente os folhetos a meu filho e tornou a falar: Filho do homem, vai e evangeliza a estes que estão festejando. Meu pequeno filho saiu da janela espiritual em direção à multidão e tentou de todas as formas evangelizar. Olhava as pessoas e entregava os folhetos, mas elas não acreditavam e queriam agredi-lo. Então o Espírito do Senhor o trouxe de volta para dentro da janela espiritual. Olhei Micael e vi a tristeza em seu rosto novamente. O anjo virou-se para mim e disse: Vai, entra na multidão e fala do amor de Jesus a todos. E sem relutar, com o coração palpitando, fui até onde estavam todas aquelas pessoas, ali festejando, e comecei a pregar a palavra de Deus. Mas infelizmente, uma vez mais as pessoas riam de mim, me chamavam de maluco, de doido, e do meio da multidão ouvia-se gritos, e diziam em alta voz: Matem esse cristão, matem esse crente, esse Jesus que ele prega não salva, porque não precisamos ser salvos de nada, nós estamos bem. Vi todo aquele povo vir em minha direção com grande fúria para me matar. Então tornei a ter medo. Fiquei apavorado e clamei ao Senhor com toda a minha força. E ao fechar os meus olhos, senti uma vez mais o poder do Espírito de Deus me tomar. Eu fui puxado pela força do Espírito para dentro da janela espiritual e levado a um outro lugar. Ao abrir os olhos, eu estava em outro lugar,
Lembro que o clima era quente, o dia estava claro sem nuvens no céu, e desta vez me vi sozinho e sabia que eu estava no Oriente Médio. Quando olhei à minha frente, vi uma multidão de corpos no chão, e eu estava no meio de todos aqueles corpos. Os corpos estavam mutilados, pessoas com cabeças decapitadas, corpos carbonizados. O cheiro de podre era muito forte, e de alguma forma sobrenatural eu sabia que todos aqueles corpos eram de cristãos, de pessoas que foram mortas porque estavam proclamando a palavra de Deus. Os corpos se espalhavam por todo aquele lugar. Era uma cena triste. Era um mar de justos mortos por amarem a palavra de Deus. Então ouvi a voz do anjo dizer: "Olha!" E quando eu me virei e olhei, eu vi uma guerra. Vi pessoas se matando com bombas, com metralhadoras e todo tipo de armas. Então o anjo falou para mim: "Não tenhas medo, vai e evangeliza no meio da guerra." E o poder de Deus me tomou e me encheu de coragem. Então eu entrei no meio da guerra e vi que os que lutavam eram judeus e muçulmanos, e também outros povos. Então comecei a gritar em alta voz o evangelho do Senhor Jesus, mas ninguém me ouvia. Eles não se interessavam. Estavam ocupados demais tirando a paz daquele lugar e a vida uns dos outros. Em seguida vi homens correndo em minha direção para me matar, e fiquei olhando eles se aproximarem com um olhar fixo, mas não tinha mais medo, pois sabia que eu estava sendo protegido pelo poder de Deus. Sentia o seu poder passar por todo o meu corpo. E de repente fui tomado mais uma vez pela força do Espírito de Deus, que me tirou daquele lugar. E eu voei muito alto e muito rápido. E de repente eu retornei à minha cidade novamente. E eu estava em uma pequena igreja próxima à minha casa. E já era noite. E eu estava pregando a palavra de Deus a todas aquelas pessoas que ali estavam. Eu estava na igreja, no altar, pregando a palavra de Deus. E lembro que eu gritava forte a todos que ali estavam: "Arrependam-se dos seus pecados, de suas más condutas, porque Jesus está voltando. Aqui existem lobos em pele de cordeiro que acreditam estarem salvos, mas não estão. Mas se não se humilharem e se arrependerem, serão condenados à morte eterna." Mas mesmo as pessoas que eram crentes, que estavam acostumadas a ouvir a palavra de Deus, não deram atenção ao que eu falava. Endureceram o coração e pensavam em suas mentes: "Quem é este para dizer essas coisas a mim?" Muitas delas não respeitavam a casa do Senhor. Mascavam chicletes no culto. Outras conversavam entre si. Outras riam e debochavam em seu coração. Mas eu não me importava. Eu clamava a Deus cada vez mais forte e gritava mais e mais alto: "Arrependam-se! Jesus está voltando!" E elas não davam ouvido. Escutavam, mas não ouviam. Aquela pequena igreja cabia cerca de 100 pessoas,
mas parecia haver 500 pessoas ali. E do lado de fora também viu a grande multidão que assistiam ao culto, mas estavam apenas com o corpo ali, pois suas mentes estavam longe da palavra do Senhor. Então, enquanto eu clamava, senti a presença de Deus muito forte. Meu coração acelerou e comecei a tremer. E enquanto eu ainda falava, vi entrar pelas portas da igreja uma luz forte que vinha do céu. Vi um senhor e uma senhora que estavam sentados no meio da multidão ficarem de pé. E juntos começamos a contemplar aquela luz. Percebi que ninguém mais a viu. Apenas eu e aquele casal. Então, de dentro da luz, vi uma fumaça branca sair e vir em minha direção. Então, naquele momento, eu tive certeza que Jesus tinha chegado para levar os escolhidos para a vida eterna. Aí comecei a chorar e gritei com toda a minha força: Jesus chegou! Arrependam-se, pelo amor de Deus! Arrependam-se de tudo! Entreguem-se a Jesus! E vi com o coração entristecido a multidão cair na gargalhada e zombarem de mim. Então caí de joelhos clamando a Deus por todas aquelas vidas que me ouviam. Vi também o clamor do Senhor e da Senhora que estavam de pé na multidão. Então veio uma voz do céu, como o som de um trovão, e foi ouvido em todo o planeta, e a voz disse: O livro está selado. Naquele momento a terra parou de girar, o tempo parou e um grande terremoto aconteceu. Então todos os ímpios e pecadores caíram no chão com muita violência. E eu vi pessoas na igreja começarem a entender que o rei havia voltado. E começaram a clamar o seu nome, gritavam em alta voz por perdão. Falavam que estavam arrependidas, mas era muito tarde. Então a fumaça envolveu os meus pés e também os pés daquele casal. Começamos a flutuar dentro da igreja. E as pessoas começaram a ficar espantadas com aquilo. E eu senti o meu corpo leve, senti uma força me puxar na horizontal para fora da igreja. O desespero tomou conta de todos que ali estavam. Eu vi jovens, adultos, casais, filhos e pais, dentro e fora da igreja, em todos os lugares, em um desespero único, porque entendiam que o fim havia chegado. Então várias pessoas se agarraram a mim, prenderam as minhas pernas com suas mãos e me diziam: eu quero ir, me leva contigo, peça a Jesus que me perdoe, por favor, peça a Ele. Eu clamava, eu orava, eu pedia ao Senhor, mas o livro já estava selado. E a força de todos aqueles que me seguravam não era capaz, a força do poder de Deus. Então aquela força me arrastou para fora da igreja e fui puxado para cima, e vi muitos ficarem ali em total agonia e desespero. E foi quando percebi que muitos estavam subindo ao meu lado por toda parte. Mas 10, 20, talvez 30 vezes mais tinha ficado lá embaixo, para sempre. O que presenciei era assustador.
porque vi pessoas correndo de um lado para o outro em total agonia. A multidão clamando por perdão, mas não havia mais esperança. Eu ainda chorava por todas aquelas almas perdidas quando me aproximei das nuvens. Aí um raio de luz desceu sobre mim e tocou a minha testa, e fui marcado com um nome nela. Eu não sei o que estava escrito, mas ao ser tocado por aquela luz, senti o poder de Deus passando pelo meu corpo inteiro. Então meus vestes foram mudados e recebi uma túnica branca como a neve. E as sandálias em meus pés eram douradas. De minha testa saía um brilho como a chuva. Desceu à minha frente sobre todo o meu corpo até tocar a sola dos meus pés. Então recebi naquele momento a habilidade de voar, e a mesma luz entrou em meus olhos, e recebi o dom do olho de águia. Eu podia voar para onde eu quisesse, menos para baixo. Então olhei para baixo, e tudo que eu olhava embaixo via como se estivesse a 2 metros de distância. Mas eu estava acima das nuvens. Virei para a minha esquerda e vi que estavam comigo o meu filho, a minha esposa e a mesma criança de 2 anos que não a conheço. Algumas pessoas da minha família estavam lá, mas a maioria não estava. De todos os lugares da terra vi subir pessoas de várias raças, línguas, cor e culturas. Então tornei a olhar para Porto Calvo e vi igrejas completas lá embaixo em total desespero, de ovelhas a pastores que não subiram. Também vi pessoas que nunca tinham entrado em uma igreja evangélica, mas estavam subindo também, e eu não entendia. Então o anjo do Senhor aproximou-se e me falou: os mistérios e planos de Deus não são para serem entendidos, devem ser aceitos, porque Ele é o Senhor. O mundo se entregou a religiões e não a Deus, e agora, segundo as suas escolhas, recebem a sua recompensa. Naquele momento vi anjos descerem do céu por uma imensa fenda que tinha se aberto na atmosfera da terra. Eles tocavam trombetas. Aí vi uma forte luz descendo do céu, e de dentro da luz surgiu um cavaleiro em seu cavalo branco com sua armadura dourada. Vi que em sua coxa estava escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então ele levantou a espada e disse: Tudo está consumado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele falou em uma língua que eu jamais tinha ouvido na terra, mas todos que ali estavam entenderam a sua voz. Naquela hora todos os montes da terra caíram e houve um grande terremoto. A sua luz não me doía os olhos. A sua voz era doce em meus ouvidos e nos ouvidos de todos os santos que ali estavam a flutuar sobre a terra. Mas lá em cima também se podia ouvir as pessoas gritando embaixo. Elas não suportavam olhar para a luz que era o próprio Filho de Deus. A sua voz estrondava sobre a face da terra, e os ímpios não suportavam ouvi-la, de tão forte que era ela. Então vi descer por trás do Senhor objetos em formas de redemoinhos. Pareciam naves espaciais, mas não eram feitas de nenhum material da terra, ou conhecido pelo homem. As carruagens eram feitas de puro poder, e tinha a cor de fogo, era pura glória, pura luz, e eram milhares de milhares.
Então a força sobrenatural puxou-me para dentro da carruagem, e também a todos os santos que ali estavam. E a porta foi selada, e começamos a nossa viagem. Eu me lembro que eu vi o sol parar de brilhar. A lua ficou vermelha como sangue. E todos nós, os salvos, viajamos como num piscar de olhos, numa velocidade tão incrível que é impossível descrever. Aí vi quando chegamos a um lugar parecido com a Terra. O planeta tinha umas 10 vezes, talvez 20 vezes a massa da Terra. E lá fomos deixados. Observei que não existia sol e nem lua. Não existia noite e as estrelas brilhavam na luz do dia. Era algo incrível, extraordinário. Então fomos colocados diante de um portão enorme. E dentro do portão havia um imenso jardim com grama verde e muitas flores. Um anjo se aproximou de mim e disse: Entrai-vos no gozo do teu Senhor. E todos começaram a passar por esse imenso portão. Lembro-me que todos entravam com o pé direito. E quando chegou a minha vez, algo surpreendente aconteceu. Ao passar pelo portão, vi do meu pé direito subir uma glória que foi transformando todo o meu corpo. Eu não tinha mais pele carnal. Minha pele ficou transparente como espírito e era da cor de diamante. Eu olhei as minhas mãos e vi que podia ver através delas. Em minhas veias não corriam mais sangue, e sim passavam raios de cor amarela como se fosse fogo. Então percebi que estávamos iguais a Jesus, com uma única diferença: o brilho dele era mais forte do que o de todos que ali estavam. Olhei para todos os santos que ali estavam, e eu sabia o nome de cada um deles. Vi que não era mais possível ver os seus rostos, por causa do brilho que eles tinham, mas eu sabia quem era quem. Então eu vi surgir do meio do jardim uma mesa imensa. Vi surgir do nada muitas cadeiras, e um banquete apareceu sobre a mesa. O sabor e o cheiro daquela comida é impossível de descrever. Não existe nada igual na terra, tão saborosa, tão cheirosa. E todos que ali estavam sentaram-se e comeram, e ninguém ficou de pé, e ninguém ficou sem comer. Vi que Jesus estava em todo lugar. Muitas vezes eu o via em 3 lugares ao mesmo tempo. Havia muita alegria, muita festa, e o banquete não parava. Ninguém se enchia ou engordava. E percebi que aquele banquete durou 7 anos. Muitas das coisas que vi durante os 7 anos do banquete não tenho como descrever. Coisas espantosas, além da minha imaginação, além da imaginação de qualquer homem. Pedras preciosas que não existem na terra, cores que nunca vi, coisas que estão além da compreensão humana. O banquete continuou por 7 anos, mas não percebíamos o tempo passar. Todas as nossas memórias da terra haviam sido tiradas por Deus, e o Senhor Todo-Poderoso estava sentado
em um lugar acima de onde estávamos. De lá saía a luz que iluminava todo o paraíso. Então, após os 7 anos, vi descer anjos do norte, do sul, do leste e do oeste, onde estava o trono de Deus, pois não importava a direção em que eu olhava, Deus estava de frente em todos os lugares. Os santos do Senhor ainda não tinham contemplado a face do Criador, nem o adorado. Então os anjos tocaram trombetas. E uma forte voz bradou: Ajoelhem-se, prostrem-se diante do Todo-Poderoso que reina eternamente, que é a luz de toda a existência e o Senhor de tudo que existe. E todo o céu se ajoelhou, santos, querubins, serafins, anciões e anjos, todos prostraram-se diante do Criador e encostaram o rosto no chão e o adoraram. Então o Santo dos Santos, o trono de Deus, a sala do trono, se aproximou de onde estávamos, e ele falou com voz de imenso trovão, que estremeceu todo o céu, e disse: Meu filho, o tempo chegou. Então todos adoraram ao Senhor, dizendo que Ele é santo, santo e santo, e todo o universo está cheio de sua glória. Então vi surgir de trás do trono uma imensa cidade que estava sendo guardada pelo próprio Deus. Ela descia de Deus em direção aos santos e os anjos do Senhor. Não sei dizer o seu tamanho, comprimento ou largura, mas nunca houve e nunca haverá uma cidade como aquela. Ela resplandecia, era feita de ouro puro, havia um rio de vidro, ruas de cristal, as casas eram feitas de pedras preciosas. Seus muros eram impenetráveis, pois eram muito altos. Aí o anjo do Senhor desceu e disse: Entrai-vos na cidade santa que o Senhor Todo-Poderoso preparou para os seus. E o mesmo anjo levou a todos para a cidade, e eu entrei voando por cima dela. Então, quando todos estavam lá, vi o trono de Deus descer do meio da cidade, e dele saiu uma cúpula como um vidro transparente, que selou toda a cidade, através dos muros, e por toda a sua extensão e seu espaço aéreo. Nada podia entrar ou sair, sem que Deus permitisse. Naquele momento a ordem foi dada pelo Senhor. Então, como um raio, viajamos dentro da cidade santa de volta à terra. E ao chegarmos aqui, no sistema solar, olhei para a terra e vi que o sol não brilhava mais, e as estrelas haviam desaparecido. O mar não mais existia, e não havia mais água em lugar algum. A terra estava vazia, mas ainda havia um homem lá, e ele estava deitado em meio ao pó da terra.
a cidade santa começou a entrar na terra, e a glória do Senhor a iluminava. E ao ver o brilho da cidade e da glória de Deus, o homem que estava deitado em meio às cinzas ergueu a sua cabeça e ficou de pé, e sacudiu seu corpo e seus braços. E naquele momento as cinzas que estavam sobre ele caíram sobre a terra. E ele se transformou em um querubim de luz com asas imensas. Então a cidade santa pousou sobre a terra, exatamente no centro dela, nas ruínas da antiga Jerusalém. E a cúpula que guardava a cidade se abriu, e o trono do Senhor elevou-se por cima dela até a sua entrada. Vi o Cordeiro e o Espírito Santo assentados ao lado do Criador, e uma rampa de cristal imensa desceu do trono até tocar a terra, e lá no final da rampa estava o querubim de luz. Aí vi Deus ficar de pé no trono e dar a ordem: levantem-se do pó da terra todos os mortos. Eu estava do lado do trono do Senhor e vi algo espetacular. Um sopro saiu de Deus e se espalhou por toda a extensão da terra. Então o mar ressurgiu, e vi redemoinhos saírem da terra, do ar e do mar. Então vi a reconstrução dos corpos de todos os que haviam morrido sem Jesus. Vi o pó da terra, a água e o ar trazer de volta todos os mortos à vida. Vi ossos, veias, artérias, órgãos, vísceras, pele, tudo sendo reconstruído em segundos, ossos se encaixando em ossos. Então veio as veias, vísceras, sangue dentro das veias, órgãos, pele, cabelo, e o vento soprou dentro das narinas deles. E eles voltaram à vida, do mesmo jeito que haviam morrido, com toda a consciência de sua vida passada, com todos os seus pecados, com as mesmas vestes, como se houvessem despertados de um sono profundo. Então vi que o querubim de luz que ali estava no meio da multidão não era um anjo, e sim a serpente maldita, o próprio Satanás. Aí vi descer do trono de Deus anjos, tão fortes quanto o urso ou um leão, com correntes e espadas nas mãos. Também vi anjos com livros imensos, e ouvi uma voz que saía do trono de Deus. E aquela voz chamou o primeiro nome. Então alguém começou a subir a rampa. O homem estava de terno e carregava algo em suas mãos. Parecia uma Bíblia. E ele chegou diante do trono do Senhor e se ajoelhou, e o adorou. Então, ao erguer a sua cabeça, viu terror dentro dele. Deus ainda não havia dito nada, mas os pecados daquele homem em vida começaram a atormentá-lo ali mesmo diante do Criador. Então vi Satanás olhando para ele e rindo, e ele começou a gritar: Senhor, eu sou um pastor, fiz a tua vontade, ganhei almas para o teu reino, construí templos em teu nome, fiz sacrifícios para te adorar. Andei durante a minha vida inteira segundo a tua palavra, porque estou aqui sendo julgado pelo Senhor, e não no teu gozo celestial. Então vi Deus dar um sinal ao anjo, e o anjo trouxe um livro enorme, e tocou no livro, e o livro se abriu. E o anjo disse: Aqui está escrito a sua história, os seus segredos mais escondidos. Então o homem se encheu de medo e desespero, e o anjo falou: Sim,
realmente fostes fiel a Deus em muitos momentos de tua vida. É verdade que fizestes templos em nome do Senhor. É verdade que ganhastes vidas para o reino de Deus. Tu eras um pastor de ovelhas de Deus, mas o teu coração mudou quando fosse corrompido pelo dinheiro. Esqueceste o primeiro amor, introduziste doutrinas na igreja que não estavam dentro da palavra de Deus. Ficaste seco, arrogante, e por tua causa muitas vidas também se perderam. Roubaste os dízimos e oferta da casa do Senhor, para teu benefício próprio, por ganância. Esqueceste de onde vieste e de quem te tirou de lá. Deus te deu tudo e não precisavas de mais nada para viver, apenas do amor de Deus. Foste escolhido do Senhor, mas mudaste tudo em ti por causa de desejos carnais. Traíste tua esposa, adulterando dentro da casa do Senhor, e por muitas vezes o Senhor esperou teu pedido de perdão e conciliação com Ele, mas você nunca pediu, você nunca se humilhou, você nunca se arrependeu. Então hoje estás aqui diante do Cordeiro, do Espírito Santo e do Criador, para seres julgado segundo as tuas obras. Naquele momento Deus ficou de pé. Deus olhou para aquele pastor e disse: Apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Olhei e vi Jesus triste com lágrimas nos olhos. Os anjos vieram com correntes e colocaram correntes em seus pés, em suas coxas, na sua cintura e em seu pescoço. Colocaram 2 pregos de ferro com os 17 centímetros em sua coluna, que saía em sua barriga. E os pregos também passaram pela sua boca, pelo seu nariz, pelos seus pulmões, e eram cravados em seu coração. E vi que do lado da rampa de cristal surgia um rio de fogo. Parecia lava vulcânica que nascia ali e se estendia por toda a terra. Então o anjo do Senhor o pegou e o lançou com toda a força no abismo do rio de fogo. E ele foi consumido. Logo depois vi a voz que saía do trono de Deus chamar outro nome. E vi alguém sair de dentro da multidão. E subiu a rampa. E ao chegar diante de Deus se prostrou e o adorou. Então outro anjo foi chamado e o livro foi aberto. E ali estava escrito toda a história daquele rapaz. O moço começou a falar desesperado, com lágrimas nos olhos, quase sem voz, e dizia: Senhor, eu reconheço que és Deus. Vivi minha vida inteira acreditando no Senhor. Frequentava cultos todas as semanas para te adorar. Orava sempre. Ofertava na tua igreja. Eu evangelizava, Senhor. Fazia o que as tuas palavras me ensinaram. Mas por que é que eu estou aqui sendo julgado pelo Senhor? Por que eu não estou na cidade santa, no teu gozo celestial? Então Deus deu sinal ao anjo, e o anjo começou a ler o livro e disse: Realmente está escrito que fostes muitas vezes cultuar a Deus. Lias as Escrituras diariamente, oravas sempre, muitas vezes fostes evangelizar, mas o teu coração não estava no Senhor. Tu lia as Escrituras, mas não a vivia. Orava a Deus, mas não se arrependia dos teus pecados. Evangelizava, mas não para ganhar almas para Deus, e sim para aparecer perante os teus irmãos e também o teu pastor. Aqui também está escrito que não amavas a tua família. Tu os desprezava os teus filhos. Os teus amigos eram mais importantes do que eles. Desse amor apenas ao dinheiro. Negava a eles que eram sangue do teu sangue, o teu carinho e o teu afeto. Com isso esqueceste do que está escrito: amai-vos uns aos outros como o Senhor vos amou. Esqueceste da verdadeira essência de Deus, que é o amor. Por isso estás sendo julgado no tribunal da justiça divina, onde o Todo-Poderoso julga com verdade e sabedoria.
Deus mais uma vez se colocou de pé e disse: Apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. E vi fogo descer do céu e consumir o rapaz ali mesmo. E ele foi lançado no fogo eterno, para a morte eterna. Era duro para mim ver todo aquele julgamento, principalmente de ver todas aquelas pessoas ali que tiveram a chance e a oportunidade do amor de Deus em suas vidas e a desperdiçaram. Então ouvi a voz novamente chamar outro nome. E vi um jovem de uns 17 a 18 anos subir a rampa. Ele estava bem vestido e chegou diante do Criador e se prostrou e o adorou. Então ele ergueu a cabeça e contemplou a glória de Deus. Naquele momento ele se encheu de medo e começou a chorar desesperadamente. Então mais uma vez Deus chamou outro anjo que veio com um livro na mão, onde estava escrito a vida daquele rapaz. O rapaz não disse nada, ficou quieto, calado, mas eu via o terror em seus olhos. Ele estava apavorado. Então o anjo começou a ler o livro e disse: Fosse abençoado por Deus desde que nasceste. Tu eras nascido e criado em família rica. De tudo tu tinhas, nada lhe faltava. Nunca passasse fome, sede ou frio. Tivesse todas as coisas terrenas, mas te faltou o amor a Deus e também aos teus pais. Deus preparou tudo para ti. Tinha um projeto lindo em tua vida. Os teus pais ouviram a voz do Criador e o aceitaram. Mas você foi rebelde, endureceu teu coração quando o Senhor te chamou. Você preferiu as drogas, o álcool e a prostituição, coisas abominadas pelo Senhor, do que o amor a Deus e aos teus pais. Fosse desobediente a teus pais que te deram de tudo, que te criaram com carinho e amor, ao ponto de agredi-los. Tu debochavas quando um crente te fazia um convite para aceitar a Jesus. Tu achavas que nada mais importava a não ser a diversão, as farras com os amigos, e não te importava com tua família nem com teu Deus. Então um dia Deus te deu uma última chance e te fez um último convite através dos teus próprios pais. E você disse: eu não preciso desse Jesus de vocês, eu não preciso desse Deus de vocês. E tempo depois morresse vítima do teu próprio veneno, das drogas que você amava. Então fosse trazido de volta à vida pelo mesmo Jesus que negasse, e agora serás julgado no tribunal da justiça de Deus, onde não existe perdão para os que negaram o seu nome. Naquele instante eu vi Deus ficar de pé, e ele olhou para o jovem e disse: Apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. E os anjos o acorrentaram e o lançaram no lago de fogo eterno para ser atormentado por todos os seus pecados. A multidão de ímpios que estava diante de Deus se ajoelharam e o adoraram, reconhecendo seu poder e sua glória. E todos foram julgados segundo suas obras. Não sei quanto tempo durou aquele julgamento, mas num piscar de olhos, vi Deus dar a ordem e vi a destruição de toda a terra e tudo o que havia nela. Todo o pecado, todos os ímpios, Satanás e seus demônios foram destruídos juntos para sempre.
pecado desapareceu para sempre de todo o universo. E o Senhor reconstruiu o céu e a terra. E a terra não era mais azul, e sim verde. Por toda ela havia um tapete de grama verde, com árvores e águas cristalinas. Todos os animais eram dóceis, e havia apenas uma única cidade. E no meio da cidade havia um rio de águas cristalinas, e uma árvore que dava 12 frutos por ano. Então percebi que era muito inteligente. Eu sabia física, química, matemática, biologia, geologia, astronomia e tinha muito conhecimento. Era como se uma parte de mim tivesse despertado. Eu não sentia mais dor, fome ou sono, e viajava para onde eu quisesse com a força do pensamento. Então vi Jesus assentado próximo a uma fonte, brincando com crianças, e me aproximei dele, e quando ele me viu, ele me abraçou. Então olhei em seus olhos flamejantes e disse a ele que tinha um pedido a fazer. Ele me olhou nos olhos e sorriu para mim. Eu sei o que queres, mas fala, quero ouvir de ti. E eu falei a ele: Senhor, eu já realizei muitos sonhos. Eu já voei, te conheci, contemplei a face de Deus e tantas outras coisas extraordinárias que vivi. Mas eu ainda tenho um sonho de conhecer as belíssimas coisas que Deus criou longe daqui da terra. Eu li um dia nas tuas palavras que tudo o que Deus criou nos seria revelado. Então, Jesus, que eu possa explorar o universo e conhecer as criações do Senhor Todo-Poderoso. Que o Senhor me permita realizar este sonho. Jesus voltou a sorrir para mim e pegou em minhas mãos. Então pude perceber que mesmo depois do passado ter sido extinguido para sempre, ainda havia a marca da cruz em suas mãos. Então flutuei com ele até as nuvens do céu e fiquei sobre a atmosfera da terra. Ao pararmos no ar, vi o quão lindo era a nova terra. E Jesus olhou nos meus olhos e disse: Você não lembra, meu filho? E eu respondi: Do que, Senhor? Aí olhei para baixo e vi que eu não estava mais na nova terra, mas havia voltado para a minha cidade. Exatamente no mesmo horário em que o anjo apareceu em cima do monte. Eu vi toda a cidade de cima e fiquei confuso naquele momento. Eu não entendi o que estava acontecendo. Então ele tocou em minha testa e disse: Lembre-se agora. E minhas memórias começaram a voltar. Jesus continuou dizendo: Antes de dormir fizestes um desafio a mim.
Pedisse com fé e com teu coração que querias ouvir a minha voz, e eu te ouvi. Então decidi fazer mais por você. Eu te escolhi para mostrar todas essas coisas que logo acontecerão. E então, como um filme em minha cabeça, comecei a lembrar de tudo que tinha visto, sentido, cheirado, ouvido. E olhei para ele e disse que eu não queria voltar de maneira alguma, que eu queria ficar ali com ele naquele lugar maravilhoso para sempre. Queria estar com o meu Senhor eternamente. E Jesus, olhando para mim, respondeu: Eu te escolhi para ser testemunha de todas essas coisas. Assim como já fiz no passado com outros, vou fazer com você. Vá e conte ao mundo o que você ouviu, viu e sentiu. Aí eu relutei, dizendo que eu não queria voltar de jeito nenhum, que eu queria ficar ali com Jesus, que eu não queria voltar para a terra, que as pessoas não me ouviriam, que me chamariam de mentiroso, de maluco, que tudo isso tinha sido fruto da minha imaginação. E ele respondeu: Eu sei, filho, que muitos não crerão. Eu mesmo desci a eles e não acreditaram em mim, mas preciso de você. Tu serás minha testemunha, o meu mensageiro. Vai e fala a todos tudo o que tu viste, sentiste e ouviste, e que eu estou chegando, e aqueles que acreditarem em ti acreditarão na minha palavra. Eu levantarei outros para professar a mesma mensagem, com a mesma visão, em vários lugares da terra. Assim como fiz no passado, farei agora. É tempo de pregar a minha volta. A minha palavra é eterna e não será mudada jamais. Eu olhei para Jesus e disse: Mas, Senhor, como falar todas essas coisas ao povo, se tudo o que eu vi está além da minha imaginação, além da compreensão dos homens? E ele respondeu: Até você duvidará, mas tudo isso é real. Então volta e dá testemunho do que viste, testemunho da verdade. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou voltando para buscar os meus escolhidos. Eu estarei com você nesta caminhada. Agora, desperta e lembre-se: eu sou o que sou. Eu acordei em minha cama e estava sonolento. Me senti cansado e nos primeiros segundos minha mente estava vazia. Mas então comecei a lembrar aos poucos de tudo que tinha visto. Minha primeira lembrança foi o terror e o desespero dos ímpios. Naquele momento, olhei o relógio e vi que era 4h45 da manhã.
Eu caí de joelhos na cabeceira da minha cama e comecei a chorar e orar a Deus. Minha esposa acordou espantada, me perguntando o que havia acontecido. Ela me abraçou e eu chorei em seu ombro e contei um pouco a ela do que eu tinha lembrado. Vi o dia amanhecer. Eu não consegui tirar da minha mente tudo o que eu tinha visto. Então comecei a duvidar de mim mesmo. Daí lembrei do que o Senhor me falou, que eu seria o primeiro a duvidar. Então comecei a sentir a presença de Deus quando contava para cada pessoa da minha família. E vi que o que Deus tinha me mostrado era muito real. E no mesmo dia senti de Deus para escrever e também gravar tudo o que Ele me mostrou, para que o mundo saiba que Ele está voltando e não demora mais. Amados, vocês que me ouvem, meus irmãos, essa experiência no Espírito transformou a minha vida. Hoje eu me sinto mais perto de Deus e sei que Ele me escolheu para anunciar a sua vinda, que está muito próximo. Ele já está perto e todos nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos e servi-lo de verdade, para que possamos herdar a vida eterna e desfrutar de tudo isso que Ele me mostrou através dessa linda revelação. Tudo o que foi falado aqui não é fruto da minha imaginação. Então eu peço a você, meu irmão, que acredite nas minhas palavras, para que você receba a coroa da glória do teu Senhor e a chave da vida eterna. Termino dizendo que Ele existe, morreu por nós, sofreu em uma cruz para nos dar a vida eterna e vivermos ao seu lado para sempre. Então, querido irmão, então, querida irmã, não espere para amanhã o que você pode fazer agora. Tome a decisão que te levará em breve para o gozo do teu Senhor, se você realmente quer aceitá-lo como teu Salvador. Repete comigo essas palavras. Senhor Jesus, eu acredito em Ti. Acredito que o Senhor morreu por mim. Acredito que o Senhor em breve voltará para buscar os escolhidos. Declaro que acredito que o Senhor é o Filho de Deus e que tudo está debaixo da Tua vontade. Me perdoa, Senhor, pelos meus pecados e me lava nesse momento com o Teu sangue e escreve o meu nome no livro da vida. Me aceita como Teu servo e seja o meu Senhor. Eu declaro que sou Teu para todo sempre. Amém. Se você fez essa oração com o seu coração, assim como um dia eu fiz, você está debaixo da graça de Jesus e passou a ser filho de Deus. Procure uma igreja e professe a nossa fé. Entre em comunhão com os nossos irmãos e sinta sua vida transformada por Jesus. Que Deus abençoe a todos. Espalhem essa mensagem a todos pelo mundo. Jesus está voltando. Precisamos nos preparar e rever as nossas vidas. Que o Senhor esteja com todos até o dia de sua vinda, onde todos nós, com certeza,
aqueles que acreditam nele, iremos nos encontrar para juntos entrarmos no reino de sua glória. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Divino Espírito Santo sejam com todos nós. Amém.